Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Neste vídeo vamos tratar sobre uma das nossas operações mais brilhantes e mais específicas para que uma empresa middle, que fature entre 24 milhões de reais por ano a 800 milhões de reais por ano, possam acessar o crédito internacional. Essa operação chama-se Private Hard Lender e temos ela como operação 01 no nosso portfólio. Essa operação, quando nós somos muito consultados por clientes que buscam operações com SBLC ou com cash collateral ou outras formas de garantia, de lastro para obtenção de crédito. Porém, nós sempre informamos que outros modelos de operações, que inclusive temos em nosso portfólio, exigem determinados pré-requisitos, como por exemplo, um business plan feito em padrão internacional, uma estrutura financeira já totalmente montada e com algum tipo de track record, entre outras exigências. Mas esta operação, a Private Hard Lender, é ideal para nós brasileiros. Por que digo isso? Porque a maioria das empresas no Brasil possuem garantias imobiliárias de grande porte ou tem acesso a essas garantias imobiliárias. O que elas não conseguem é as transformar em recurso no Brasil. E essa operação cumpre esse papel, além de outros papéis, trazendo um crédito de primeira linha para o empresário brasileiro, que além do recurso que ele pega nessa operação, ele também traz uma nova estrutura de crédito, ao qual ele poderá usar em dezenas de outras operações. Então vamos lá, vamos conhecer essa operação Private Hard Lender com um pouco mais de detalhe. Ela também está disponível no nosso site, num roadmap todo construído para tirar todas as dúvidas do cliente. Mas vamos lá. É uma garantia, é uma operação que se baseia em alienação fiduciária. Isso por si só já torna a operação muito mais tranquila de se executar, porque o cliente basta ter uma garantia imobiliária elegível, que pode ser um terreno, uma fazenda, um prédio comercial, um galpão próprio de terceiro, urbano, rural, industrial. Então, em qualquer lugar do Brasil, ou seja, não precisa ser no grande centro urbano. Então, o cliente tem uma série de possibilidades de utilizar garantias imobiliárias. Lembrando que nessa operação, a menor garantia aceita, ela não pode ter na mesma matrícula um valor inferior a 6 milhões de dólares de valor de venda forçada. Segunda parte boa dessa operação, ela não exige um business plan e o recurso é livre para o cliente utilizar. Então, o cliente ele não precisa investir num complexo business plan, bilíngue, não precisa. Ele basta ter uma demanda específica para que o recurso seja liberado dentro do processo de crédito. Ela já sai com carência de 3 anos, no mínimo, bullet. O que significa isso? Significa que o cliente pega o dinheiro e fica 3 anos pagando somente juros simples. Ou seja, ele tem tempo suficiente para alavancar novas operações, investir no seu negócio e ter uma estrutura adequada de devolução do capital. Até porque sem amortização, o cliente consegue ter muito mais fluxo financeiro na mão. Outra grande vantagem, ela cria 100% uma estrutura internacional. Isso, além do recurso, é um grande ganho de escala para o cliente que vai buscar capital intensivo, ou seja, ele começa com uma operação dessa e logo em seguida ele pode buscar capital intensivo. O range dela é de 3 milhões de dólares a 50, ou seja, cumpre a maioria dos clientes que buscam capital e não tem mais aqui no Brasil, como a maioria sabe, e ela também te possibilita você subir muito acima de 50% do seu faturamento em crédito. Isso é um fato importante porque hoje no Brasil, todos sabemos que a maioria dos clientes estão espremidos numa faixa que vai de 10 a 20% do seu faturamento em crédito, isso se ele tiver com tudo em dia, score, certidões e tudo. Essa operação te leva de 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares em crédito à vista. Então, é um grande ganho de escala, uma grande possibilidade do cliente ter caixa não só para investir, mas para novas ações em busca de mais crédito.
Não exigir capacidade de pagamento. Todos nós sabemos que no Brasil um dos grandes limitadores aqui é a capacidade de pagamento. Não adianta o cliente ter uma boa garantia, não adianta estar também com o nome limpo, com bom score, se ele não tiver capacidade de pagamento, muito certo o crédito dele não sairá. Essa operação não exige, ela exige capacidade financeira, ou seja, exige que o cliente tenha um tamanho mínimo para acessar ela, mas não capacidade de pagar o que está pedindo. E isso é muito importante para todas as empresas médias conseguirem um crédito muito maior do que hoje elas têm disponível no Brasil. Juros simples, outro fato interessantíssimo. Sabemos que no Brasil não existe juros simples, mas nos Estados Unidos juros simples é uma realidade. Isso é muito bom porque não exige aquele problema, né, de juros sobre juros, que muito complica o empresário. Então é um juro simples sobre o saldo, o que é muito mais fácil raciocinar e até mesmo se preparar o cash flow para esse objetivo. Livre de restrições no Brasil. Muitas empresas têm problemas de restrição cadastral ou estão em RJ e por mais que ela tenham algum patrimônio livre ou que possam acessar algum patrimônio livre, ela não tem crédito. O fato dessa operação Heartlander ser totalmente internacional, você fica livre dos problemas eventuais que a sua empresa tiver no Brasil. Então isso é um grande ganho de escala, porque muitas empresas não têm mais CND, não tem ou tem restrições como boleto atrasado, essas coisas, e tudo isso impede o crédito no Brasil. Então essa operação ela é imune a isso, ou seja, por mais que o cliente tenha restrição e até mesmo esteja em RJ, ele consegue acessar o capital. E a última das várias vantagens citadas, ela serve como alavancagem financeira. Então você consegue, a partir desse crédito, não só investir, como realizar novas buscas cada vez maiores de crédito e com taxas melhores. A operação Heartlander ela tem como objetivo te pôr no cenário de crédito internacional, para que você possa alavancar financeiramente e buscar todo o crédito que você precisa. Um fato muito importante sobre essa operação, fatos, né, é em relação a como ela se desenrola. Tudo isso aqui está no nosso roadmap, mas eu vou passar de maneira pontual para que todos entendam como é o passo a passo dela, né? Então, o primeiro passo é a constituição jurídica e de crédito do cliente a nível internacional, ou seja, é construída uma nova estrutura para que ele possa tomar o crédito. Segundo passo, o fundo, de acordo com a garantia que já foi aprovada, que esteve no term sheet, que foi para o contrato e agora para o fundo bota sua LOI, ou seja, sua carta de intenção de entregar, de emprestar o dinheiro ao cliente. Então aqui vem direto do fundo. O cliente passando, ele vai para Commitment Letter, né? O Commitment Letter é um pré-contrato de crédito. Ali, o cliente ele já tecnicamente se amarra com o lender nas condições básicas da operação para que seja liberado o recurso. Então, ele vai depois para essa parte de due diligence. Então, ele passando da Commitment Letter, o fundo geralmente faz uma avaliação no intuito de qualificar essa garantia, o que é normal, ou seja, o cliente apresentou uma avaliação, foi aceita, depois da Commitment Letter, o fundo faz uma nova avaliação e aí inicia-se a due diligence. Já explicados em vídeos anteriores, a due diligence nada mais é do que a entrega de toda a documentação que o cliente precisa entregar dentro de um checklist pré-determinado, ou seja, não são criados fatos novos, é cumprido o que está no checklist da operação do fundo. E por fim, a assinatura do contrato de crédito, a alienação fiduciária e a wire para a conta do cliente. Como vocês podem ver, a estrutura da operação em si ela é extremamente simples. Óbvio, existem diversos procedimentos dentro? Existe. Nós estamos falando de 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares. Então, qualquer lender terá seus procedimentos, mas sempre no intuito de fornecer este crédito ao cliente e nunca impedido, nunca. Então, é importante que todos entendam que temos uma solução de crédito que pode trazer um primeiro recurso a nível internacional e o mais importante, criar uma estrutura para que esse cliente possa sucessivamente e intensivamente buscar capital no estrangeiro. A inteligência comercial, o advisor ao qual trabalho e todos nós estamos sempre imbuídos em buscar soluções que tragam conforto, tragam uma saída
e tragam uma forma do cliente brasileiro continuar crescendo, buscar crédito e ter uma vida sustentavelmente financeira equilibrada. Não podemos imaginar um Brasil que se avizinha aí de um crescimento histórico, né, sem crédito. Cada empresa, cada empresário tem que buscar uma alternativa, tem que analisar o cenário estrangeiro. É muito importante que todos saibam, o Brasil esse ano deve bater aí o recorde de fusões e aquisições, passando de mais de 52 bilhões, né, movimentados esse ano, mas tudo isso muitas vezes fica fora do radar das empresas médias. As empresas médias precisam aprender os seus caminhos, descobrir onde ela pode ter o capital e a partir daí traçar um caminho de crescimento sustentado e sem amarras. Nosso trabalho aqui é justamente buscar esse equilíbrio e oferecer algo que funcione para o empresário ter o seu primeiro crédito internacional. Muito obrigado, fiquem com Deus. Estamos nos afastando cada vez mais dessa pandemia e com certeza teremos muito mais tempo, muito mais vigor e muito mais disposição para buscarmos novas alternativas para o nosso negócio. Que Deus abençoe a todos, que mantenham todos seguros e um Brasil forte somos nós que fazemos. Fiquem com Deus.